Bom dia, equipe! Bora falar sobre tudo que eu como eu estufo? Pois é, eu escuto muito isso de muitas pacientes e aqui também nas redes sociais. Então, por que não amanhecer nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro, falando sobre um tema que vocês sempre estão aqui falando e perguntando. Tudo que eu como nutre, eu estufo. Até se eu tomo água, eu estufo. Então, vamos falar sobre isso? Inclusive, para você que não me conhece, que está chegando por aqui agora, meu nome é Bianca Bonetti, eu sou nutricionista, especialista em saúde digestiva, em tratar aí esses intestinos, esses sistemas digestivos, deixar tudo bonitinho, organizado, para inclusive você melhorar desse sintoma de ficar sempre com aquela barriga estufada, com aquela barriga de grávida, ou ainda barriga de baiacu, né? Tem gente que fala, né? Nossa, fico com uma barriga de baiacu. Pois bem, de fato isso realmente tem acontecido e acontecido cada vez mais. Muitas mulheres com essa queixa de tudo que eu como eu fico com a barriga estufada, tudo que eu como eu pareço um baiacu, eu acordo com a barriga magrinha, seca e no final da noite ou ali já pelo meio da tarde eu tô com aquela barriga imensa, aquela barriga enorme. O que está acontecendo, Nutri? A gente obviamente não pode falar que tudo tem uma causa só. Né? A gente tem que avaliar cada paciente e pensar que nós podemos ter N situações. Porém, todavia, entretanto, existe uma situação que está se tornando cada vez mais comum. Eu vou, inclusive, trazer aqui o porquê que isso está cada vez mais comum, que é uma situação, uma condição que nós chamamos de síndrome do... eu ia falar já da síndrome do intestino irritável. Supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Por que eu ia falar da síndrome do intestino irritável? Porque também está ficando cada vez mais comum por conta do mundo que a gente vive, né? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então vamos contextualizar bem rapidinho aqui. Então lembrando que nosso intestino ele é dividido em duas grandes partes, tá? Então o intestino delgado, que algumas pessoas chamam de intestino fino, e o intestino grosso. Quando a gente tem muito mais bactérias no intestino delgado, que ele tem bactéria lá, tá ok, beleza. Mas quando a gente tem uma quantidade excessiva de bactérias nessa parte do intestino, nós começamos de fato a ter sinais e sintomas muito estranhos. A gente pode ter várias coisas, tá, gente? Até tipo assim, ó, cansaço fica envolvido, baixa libido, dor de cabeça, fome, muita vontade de comer às vezes carboidrato, vários sinais e sintomas que às vezes passam despercebidos. Mas aquele que de fato demonstra, assim, quase que certeza pra gente que isso está envolvido nisso é aquela fala da paciente. Tudo o que eu como estufa a minha barriga. Ou então, como uma paciente falou ontem pra mim assim, Nutri, eu percebo que quando eu como salada, eu fico pior do que quando eu como besteira, do que quando eu como, sei lá, um lanche, ou quando eu como um monte de carne, quando eu como fritura, quando eu como gordura. E isso pode acontecer. Você veja, né, que discrepante. A pessoa fica melhor quando ela come mais besteiras do que quando ela come salada. E por que isso acontece? E salada, verduras, legumes, enfim, tá? Alimentos ditos saudáveis. E por que isso acontece? Acontece porque quando a gente pensa numa superpopulação microbiana no lugar errado, ou seja, no intestino delgado, a gente pensa que essa população microbiana ela vai fermentar esses alimentos. E tudo que fermenta forma gás, né? Então, se você colocar lá alguma coisa para fazer um produto fermentado, você vai ver que quando você abre, faz... Por quê? Porque ali tem produção de gás. Então, obviamente, que se eu produzo muito gás no meu abdômen, na minha barriga, que aquela barriga vai crescer, ela vai expandir, ela vai estufar e vai realmente virar aquela sensação da barriga de baiacu ou mesmo aí a barriga de grávida sem estar grávida também, como algumas pacientes relatam. E é muito comum que essa barriga fique mais estufada, que essa barriga fique maior ainda com o consumo de alimentos mais saudáveis. Por quê? Porque justamente esses alimentos mais saudáveis que têm carboidratos mais específicos que essas bactérias gostam mais, elas preferem mais. Então elas comem, entre aspas, mais desse carboidrato e obviamente você vai ficar com mais gás dentro da sua barriga e você vai estufar. Então entenda, vamos fazer um raciocínio lógico aqui. Quando nós comemos alimentos saudáveis, que são realmente de verdade saudáveis, mas nós temos uma quantidade excessiva de bactérias dentro do nosso intestino delgado,
essa quantidade excessiva de bactérias vai fazer com que eu tenha uma produção excessiva de gases. Por quê? Porque esses gases são naturais de serem formados, certo? Não é errado formar gases, pelo contrário, é natural e esperado. Até por quê? Porque essa fermentação que essas bactérias fazem lá no nosso intestino, ela é extremamente saudável e é necessária. O que não é saudável é quando ela está em excesso. Sabe aquilo que fala assim, ó, tudo que é demais cansa, tudo que é demais é exagerado, né? Então, nunca demais, nada demais vai ser interessante. Exemplo, alho. Alho é um alimento extremamente saudável. Existem dezenas de estudos, talvez centenas de estudos, mostrando pra gente a importância de consumir alho na nossa dieta, no nosso dia a dia, para inúmeros benefícios de saúde. Porém, todavia, entretanto, o alho, ele é muito saudável, inclusive, por quê? Porque ele fermenta lá no intestino. E quando você tem supercrescimento bacteriano, quando você tem SIBO, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, essa fermentação, ela é over, ela é demais. Ela excede aquilo que é natural, esperado e saudável e começa a ser patogênico. Ela começa a trazer mais malefícios ao invés de benefícios. Aí o alho, que é um alimento super saudável, ele passa a não ser saudável para você. Então, quando você pega a lista de alimentos que são mais fermentativos, você vai ver que ali só tem comida saudável. Ali não tem biscoito recheado, coxinha, hambúrguer, não tem isso. O que tem ali? Tem maçã, tem caqui, tem abacate, tem leite, né? Queijos, né? Leite e derivados. Ali você vai encontrar uma série de verduras, de legumes, brócolis, couve-flor, batata doce, morango. Gente, são só comidas saudáveis. Então, Nutri, então não posso comer mais nada disso? Pode, claro que pode. Existe um contexto, eu já vou chegar lá na parte da comida, tá? Então vamos lá, só tô aqui exemplificando para você ver que não é comida que faz mal, não é o trash food, não é o lanche, não é a coxinha. É a comida saudável. Por quê? Porque a bactéria do seu intestino, ela gosta dessa comida. A bactéria do seu intestino, ela gosta desses alimentos saudáveis. E eles têm carboidratos específicos que são fermentados pelas bactérias intestinais. Não para fazer seu mal, seria para fazer seu bem. Só que se você tem um supercrescimento, já era. Nutri, mas por que dá esse supercrescimento bacteriano? Aqui nós temos inúmeras causas. Inclusive, não se trata a SIBO sem descobrir efetivamente qual é a causa dessa SIBO. Então, como eu falo para vocês constantemente por aqui, não adianta enxugar gelo, não adianta você querer tratar o sintoma sem entender a causa do seu problema. Por quê? Exemplo, na SIBO, no supercrescimento bacteriano, no delgado, existe uma recidiva, ou seja, uma chance desse problema voltar de quase 70% nos próximos 6 meses. Então é muito grande, o número é muito alto de pessoas que voltam a apresentar a mesma condição num prazo muito pequeno. Por quê? Porque não descobre a causa do problema e só trata o sintoma. Vamos contextualizar. Vamos imaginar várias situações aqui que podem ser causa, gatilho para SIBO. Uma pessoa que tenha hipocloridria, baixa quantidade de ácido clorídrico no estômago. Esse estômago, ele não trabalha no processo digestivo da maneira que deveria. Esses alimentos chegam mal mastigados, porque a pessoa não mastigou, porque a pessoa é estressada, enfim. Chega lá no intestino como? Em partículas muito, digamos, grandes. Isso vai afetar essa microbiota intestinal e pode levar a uma SIBO. Pessoas que tiveram Covid, cada dia mais comum na minha prática clínica. Muitas pessoas que vêm com sintomas de SIBO e que eu peço para fazer o exame de SIBO são pessoas que tiveram Covid e elas vêm apresentando muitos sintomas muito clássicos realmente de SIBO. E lembrando que SIBO, gente, é um tipo de disbiose. Então as pessoas adoram falar de disbiose, né? Ai, disbiose, mas ninguém nem sabe direito o que é disbiose e acha que disbiose é tudo igual. E disbiose não é tudo igual.
E o SIBO é um tipo de desbiose. É um tipo de desbiose por aumento de carga bacteriana, digamos assim, dentro do seu intestino delgado. Então, quando a gente pensa em pessoas que tiveram a COVID, a gente pensa em uma população que sim sofreu uma alteração microbiana, que sim teve o seu intestino afetado, até porque os receptores pro vírus se multiplicar, se replicar, eles estão no seu intestino. Então, comumente, inclusive tiveram alguns estudos mostrando que pessoas que tinham disbiose intestinal eram pessoas mais acometidas pelos sintomas da COVID. Tamanha a importância dessa relação. Então, muitos pacientes que tiveram COVID e depois da COVID começaram a apresentar sintomas intestinais são pessoas que sim, sintomas persistentes, né? Eu tenho paciente que está 2 anos aí com sintomas, 3 anos com sintoma. São pessoas que sim, elas estão com uma disbiose pós-Covid e essa disbiose pós-Covid, ela pode desencadear outras disbioses, outros tipos, digamos, de disbiose, e uma delas pode ser esse supercrescimento bacteriano no intestino delgado, tá? Então, fique atento. Se você teve Covid ou se você conhece alguém que teve Covid e vive com essa barriga estufada, barriga cheia, barriga grande, cheia de gases, pode ser uma SIBO por conta de uma Covid. Então, a gente tem que arrumar essa casinha microbiana. Outra causa muito comum nos dias atuais, inclusive, muito comum. Eu acho que não passa uma semana se eu atender uma paciente com essa causa para SIBO, para estar com aquela barriga estufada, inchada, cheia de gases, são mulheres que fazem uso de canetas emagrecedoras. Ou até mesmo o comprimido, né? Porque agora já tem comprimido, ao invés de ser caneta. Não vou ficar falando o nome aqui, porque eu não vou ficar fazendo propaganda para marca de fármaco, né? Mas mulheres que usam canetas emagrecedoras ou o próprio comprimidinho mesmo, que existe agora, são mulheres. Estou falando mulheres porque é no meu público maciço, tá, gente? Mas isso também acontece nos homens. São mulheres que sim, vão ter uma alteração da motilidade digestiva, ou seja, essas canetas emagrecedoras, elas são análogos de GLP-1. Elas fazem, um dos efeitos, digamos, esperado dessas canetas é justamente diminuir o esvaziamento gástrico, para que a pessoa sinta aquela fome com mais tempo, um intervalo maior de tempo, para que a pessoa às vezes ela se sente até um pouco enjoada. Tem algumas pacientes que relatam que chegam a vomitar, algumas mulheres até abandonam o tratamento porque não conseguem fazer de fato por essas alterações digestivas. Mas fato é que as canetas emagrecedoras, elas trazem esse impacto negativo para a microbiota intestinal. Por quê? Porque ela diminui a velocidade digestiva. Então, quando eu diminuo a velocidade do meu sistema digestivo, eu também diminuo a velocidade dos movimentos peristálticos do meu intestino. Aquele movimento que faz aquele jogo de empurra, empurra, empurra das fezes para serem eliminadas. E quando eu tenho um quadro de desmotilidade, ou seja, de redução dessa motilidade intestinal, fato é que as chances dessa mulher se tornar ou apresentar quadros de constipação é altíssimo. E quando eu falo de quadros de constipação, consta na bula, inclusive, desses medicamentos, a constipação, o intestino preso, né? Ou prisão de ventre, como você preferir. E a constipação é uma porta aberta, escancarada para quadros de desbiose intestinal. E para você iniciar uma desbiose intestinal, digamos, vamos colocar assim, simples, não é esse termo técnico, mas é para você entender, você iniciar uma desbiose simples, isso se transformar, isso crescer, isso exacerbar para uma SIBO, é um piscar de olhos. Então, nós temos muitas pacientes fazendo uso de canetas emagrecedoras e que estão emagrecendo, vão ficando mais magras, mas muitas, inclusive, perdendo gordura, perdendo massa magra e não gordura, inclusive, porque é um efeito colateral também do medicamento, mas junto com isso ficando barrigudas, ficando constipadas. Isso é um efeito colateral que a gente espera, porém, isso é errado, né? Não é certo. Então, o que acontece? O paciente chega para mim fazendo uso de caneta emagrecedora e relatando barriga de grávida, barriga de baiacu, acordo bem, no final do dia estou estufada, eu mando para fazer o exame, para fazer o teste de SIBO. E comumente vem positivo ou vem inconclusivo,
tá? Por quê? Por que pode vir conclusivo também o teste de SIBO? Isso é importante eu falar para vocês, até porque de repente alguém aqui já fez esse teste ou vai fazer e fala assim, veio negativo, mas eu tenho sintomas, né? Por quê? Aqui no Brasil a gente consegue medir o gás que sai lá do intestino e a gente assopra numa manoplinha, tipo um examezinho de bafômetro, e ele vai fazer a leitura. A gente assopra e ele avalia a quantidade de gás hidrogênio que a gente está colocando para fora. Por quê? Porque é esse gás que essas bactérias em excesso lá no intestino vão produzir. A gente não consegue medir ainda aqui no Brasil o sulfeto de hidrogênio e o metano, que são outros 2 gases também que podemos ter nessa produção microbiana em excesso, tá? Tanto que quando nós temos aí, vou até falar um outro nome para vocês, não confundam, tá? A gente tá falando de SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que gera aquele excesso de gases que você fica com aquela barriga de baiacu até quando você toma água. Mas existe uma outra condição que se chama IMO, que ao invés de a gente ter um supercrescimento bacteriano de bactérias produtoras de hidrogênio, a gente vai ter de excesso de bactérias produtoras de metano, que é um outro gás. E aqui no Brasil a gente não consegue fazer uma avaliação assertiva via teste. Então a gente tem que fazer pela sintomatologia do paciente. Então quando o paciente assopra naquele negocinho, né, vai fazer lá o exame, várias vezes ele vai assoprar até finalizar o tempo do teste. É um teste demoradinho. E essa curva, ela não sobe muito, que nem um exame de lactose para quem já fez, né? Vai fazendo aquela curvinha assim que ela vai subindo ou descendo, enfim, para poder avaliar como é que é essa tolerância à lactose. A gente tem que olhar aquilo ali e pensar assim, puxa vida, será que de fato esse exame aqui ele é negativo para SIBO ou o exame não conseguiu detectar o gás que esse indivíduo está produzindo? Então, só a título de curiosidade, o que a gente observa na prática clínica, em alguns estudos, algumas literaturas, que aquelas pessoas que têm a barriga muito estufada, aquela barriga de baiacu, de grávida, faz um teste de SIBO e dá negativo, mas essa pessoa ela tem uma característica de ser mais constipada, normalmente essa pessoa ela tem uma variedade de micro-organismos que está mais relacionada à produção de metano. Aí o teste vem negativo, só que esse paciente ele está positivo. Então vocês entendem a complexidade que é isso? Não é fácil falar simplesmente assim, fulano de tal tem disbiose. Vamos tratar de disbiose. Não, gente, que tipo de disbiose que ela tem? Qual é a causa dessa disbiose, né? E quando a gente fala de barriga estufada, principalmente nessa característica de quando eu como saudável eu fico pior do que quando eu como besteira, ou quando eu acordo eu estou reta e no final da noite, no final da tarde ali eu estou imensa, eu tenho paciente que fala que tem que abrir o botão da calça porque chega a machucar a calça de tão estufada que fica. A gente tem que voltar os nossos olhos para essa condição que pode estar acometendo essa mulher aí, essa paciente ou esse homem também, né? Mas como eu falei, mulheres, a maioria das que eu atendo, para terem essa condição que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado ou SIBO, tá? Como é que trata isso, Nutri? Primeira coisa, entender que o tratamento envolve 3 grandes vertentes, ou talvez até 4 grandes vertentes, como eu gosto de dizer. Primeira coisa, SIBO não trata com remédio. O remédio faz parte do processo, mas ele não trata com remédio. O tratamento da SIBO, ele é um conjunto de ações específicas, inclusive a parte dietética é o mais importante. Eu não estou puxando farinha para o meu saco, isso é o que diz a literatura, isso é o que diz as referências, isso é quem diz quem estuda sobre isso e traz pra gente para falar, olha, isso aqui que funciona, né? Então, muitas pessoas são diagnosticadas com SIBO e fazem uso do antibiótico, que o tratamento, parte dele é com antibiótico, então existem antibióticos específicos para essa situação, e o paciente acha que é só tomar um antibiótico, né? E não trata de fato a microbiota intestinal. O paciente que faz uso só do antibiótico, ele está fazendo 10% do tratamento. Ou seja, não está fazendo, porque 10% não é nada. É aquela pessoa que ela vai melhorar nas próximas semanas, mas vai dar 2,
4 meses, 6 meses, aquela pessoa está com os mesmos sintomas novamente, né? Tá com aquela recidiva, ela volta a apresentar os mesmos sintomas. Então, quando a gente fala de tratamento de SIBO, até vou falar de uma paciente que eu atendi ontem, com um teste bastante inconclusivo de SIBO, mas para mim ela tem SIBO porque ela tem todas as características de SIBO, mas como ela fez um teste que dosa hidrogênio, né? O teste dela veio meio confuso. E de acordo com as características dela, ela tem mais bactérias produtoras de metano. Então, a gente decidiu entrar com o tratamento, o protocolo para SIBO, né? Então, essa paciente foi orientada a, primeiramente, iniciar a dieta. É uma dieta específica, é uma dieta de exclusão. Então, essa paciente, ela passa a ter uma lista de alimentos prioritários para o seu consumo e com quantidades também específicas desses alimentos, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei? Tem lá a maçã, tem lá o morango, que para quem tem supercrescimento bacteriano é um veneno, vai estufar. Só que até determinada quantidade, ok. Se passou dessa quantidade, aí a coisa vai ficar desandada. Então, existe um protocolo alinhado que muitas pessoas vão lá no Google, né, e coloca lá, alimentos low FODMAP. Ah, vou fazer a dieta low FODMAP então. Vai tomar na cabeça. Por quê? Porque não é assim. Não é simplesmente cortar os alimentos que tem, que são ricos em FODMAPs, que são carboidratos fermentativos, e simplesmente cortá-los. Não é assim. Quem faz dieta low FODMAP sozinha, toma na cabeça. Porque existem quantidades específicas, combinações que a gente pode aprimorar. Existe uma série de detalhes que serão alinhados de acordo com a necessidade do paciente. Então, essa paciente que eu atendi ontem, com essas características de tudo que eu como, eu fico mais estufada. E você veja, é uma menina de 21 anos, estudante de medicina. Não é uma pessoa assim, né, aleatória. Ela não come fritura, ela tem uma alimentação super saudável. Super saudável. Mas ela come, inclusive salada. Ela falou, Nutri, quando eu como mais folhas, mais legumes, mais saladas, eu viro um baiacu. Então, ela já sabe várias coisas que ela come e que realmente não estão fazendo bem. Então, essa paciente, ela foi orientada a, primeiramente, iniciar a dieta de exclusão. Então, ela recebeu uma orientação para essa dieta de exclusão. Junto a isso, ela vai fazer o consumo de algumas enzimas digestivas, inclusive para romper barreira de biofilme, para poder melhorar, digamos, esse tratamento, dar um upgrade, enfim, recebeu orientação de outros ativos também para ela poder fazer na farmácia de manipulação, que vão auxiliar nesse processo, serão coadjuvantes importantes nesse processo. Depois que ela estiver fazendo isso, fazendo a dieta de exclusão e fazendo já uso dos ativos que eu passei para ela, por uma semana, aí que ela vai começar a fazer o uso do antibiótico. Aí que ela vai entrar com o medicamento. Ah, Nutri, mas tem que ser assim? Eu gosto assim. Por quê? Porque eu prefiro que o meu paciente, que a minha paciente inicie a parte mais, digamos, chata, que é a dieta, que é aquele protocolo alimentar específico, antes do antibiótico, porque primeiro ela já melhora alguns sintomas, isso faz com que a pessoa fique melhor. A pessoa também tem uma reação menor de die-off, que a gente fala. Então, quando o paciente tá com esse supercrescimento bacteriano e começa a fazer uso do medicamento, do antibiótico, a tendência é que esse paciente piore nos primeiros dias, que aquela barriga fique mais estufada, que ela fique mais cheia, que ela fique mais com barriga de baiacu. Por quê? Porque a gente está matando bactéria. Então, a chance de piora é muito grande. Ela normalmente acontece, na verdade. Então, piora por uns dias para depois melhorar. É tipo mulher quando vai no salão. A gente vai no salão, a gente fica primeiro horrorosa, com aquele monte de coisa na cabeça, para depois ficar bonita, né? Então, existe aí essa peculiaridade. Então, quando a paciente inicia antes esse tratamento, já com a dieta, com a prescrição dos ativos, o paciente tem essa reação, logo que entra com antibiótico, menor. Isso eu observo nas minhas pacientes. Então, eu determinei dessa forma porque elas ficam melhores quando entram com antibiótico, tá? E aí, vai fazer o tratamento com antibiótico pelos dias determinados e o protocolo alimentar, aquele que um monte de gente toma na cabeça querendo fazer sozinho, cortando alimentos low FODMAP da vida, ele pode levar até
8 semanas, até 12 semanas, depende de indivíduo para indivíduo. E aí existe a etapa de exclusão, então vai excluir todos aqueles alimentos que a gente vai determinar no atendimento com o paciente. Depois a gente vai fazer uma fase de testes de inclusão, então a gente vai começar a voltar com esses alimentos e vendo o que o paciente tolera ou não tolera, para chegar depois na terceira fase e ver de fato aqueles alimentos que, mesmo saudáveis, fazem mal para aquele paciente e que a gente não recomenda o consumo ou recomenda de forma muito esporádica, às vezes aliado a uma enzima digestiva, algum ativo que vá potencializar aquela digestão, para a pessoa não passar mal, tá? Então, esse tratamento da SIBO, ele é um tratamento que tem um pilar de medicamento, um pilar de dieta, e aí a gente tem um outro pilar muito importante, que são os ativos, né? Então a gente hoje pode trabalhar com vários ativos manipulados. Quando a gente pensa, por exemplo, às vezes numa pessoa que ela tenha uma SIBO, ela tem um supercrescimento bacteriano, mas ela também apresenta sintomas de fungo, de síndrome fúngica. A gente pode entrar, por exemplo, com ativos também para essa síndrome fúngica, para romper essa barreira de biofilme fúngica, para melhorar esse... Então, tudo depende, entende? Então, eu trago informação para vocês poderem, inclusive, entender o quão grandes são essas necessidades individuais e que vocês, por favor, não fiquem olhando no Google e vendo o que eu faço para tratar SIBO, porque você vai tomar na cabeça, tá? Você vai, talvez, piorar a sua situação. Então, não façam essas coisas sozinhos. Perfeito? Outro pilar muito importante para o tratamento de SIBO é o básico, né, gente? Atividade física, hidratação, um sono de qualidade, manejo do estresse. Hoje em dia, todo mundo tem um nível de estresse, então a gente tem que saber controlar esse nosso nível de estresse, porque tudo isso afeta a nossa microbiota intestinal. E, obviamente, saber qual foi a causa da sua SIBO. Por que você está com aquele supercrescimento bacteriano? E tratar esta causa, para você não ter a recidiva, para você não voltar. Não adianta você fazer todo o tratamento de SIBO, diminuir lá a tua carga bacteriana no intestino, deixar tudo bonitinho, se o que causou o SIBO ainda está presente no seu corpo, porque você vai voltar a ter, tá? Essa paciente que eu atendi ontem, que eu estou até trazendo aqui como exemplo, é uma paciente que tem inúmeras disfunções. Então, ela tem uma disfunção digestiva, ela tem uma disfunção emocional, ela já teve compulsão, anorexia, já teve compulsão alimentar, enfim, então ela tem várias condições que realmente conduzem ela a essa condição da SIBO. Então, trouxe para vocês aqui ainda outra característica de pacientes pós-Covid, muito comum com SIBO, pacientes que fazem uso de canetas emagrecedoras, extremamente comum. Eu falo que já tem que colocar na bula do remédio, né? Naquela parte ali que é bem comum, colocar lá, SIBO, né? Disbiose, porque vai dar meleca nesse aspecto aí. E tá tudo bem, né? A gente trata o paciente que tá nessa condição. Pacientes que têm hipocloridria, que têm alterações digestivas, que não mastigam direito. Então tem que entender, você tem que saber o porquê você teve SIBO. Aí quando você tiver o diagnóstico do porquê, a gente vai tratar o que tá acontecendo agora e o que você já tem anteriormente, para que você não tenha SIBO novamente, tá? Nutri, ter SIBO é só ruim porque fica com a barriga estufada? Não, mas as mulheres principalmente, quem que gosta? Qual mulher que gosta de ficar com a barriga de baiacu? Qual mulher que gosta de ficar com a barriga de grávida sem estar grávida? Nenhuma, gente, nenhuma, não sejamos hipócritas, né? Então você colocar uma roupa e ficar com aquela barriga estufada, que dá até pra ver ter um umbigo, isso não é legal. E é isso que acontece na barriga de SIBO. Né? Aquela mulher que come água, toma água e estufa. A mulher que come salada, estufa. Aí começa a comer só porcaria porque ela percebe que as porcarias não estufam. Por quê? Porque não tem carboidratos fermentados. Só que daí você come um monte de porcaria que não estufa, você piora a sua microbiota por outro aspecto. Por quê? Porque microbiota não vive de porcaria, microbiota vive de comidas saudáveis. Então, entende? Tem que entender todo esse contexto para a coisa poder funcionar bem, tá bom? Então, vamos fazer aqui só um resumão. Então, falamos hoje aqui sobre tudo que eu como estufa a minha barriga. Isso pode ser SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é diagnosticado pela análise do paciente, analisando sinais e sintomas, fazendo-se o teste de hidrogênio expirado. Então, você vai expirar numa maquininha que vai avaliar esse gás. Se você estiver na Europa, Estados Unidos, você pode avaliar ainda sulfeto de hidrogênio e metano. Vindo positivo, existe o tratamento que tem como base dieta
8 a 12 semanas, tá? 8 semanas normalmente já dá bem boa, mas de 8 a 12 semanas. Ativos específicos que a gente manda manipular, então fitoterápicos, enfim, outros ativos, de acordo com a necessidade individual, com a necessidade de cada paciente. Atrelado a isso, o uso específico de antibióticos que não são o tratamento. Antibiótico é 10% do tratamento. Se você só toma antibiótico para tratar SIBO, você não está tratando SIBO, você só está eliminando o sintoma e daqui a pouco você vai ter SIBO de novo. Tá? Então, se você fica com a barriga estufada, se você fica que nem um baiacu no final do dia, acorda reta e ao final do dia você tá estufada, abra o olho, você pode ter SIBO. Uma condição cada vez mais comum no meu dia a dia, cada vez mulheres mais jovens tendo SIBO e muita recorrência em mulheres que usam canetas emagrecedoras, que são muito estressadas, que alteram o processo digestivo e você tem que tratar isso porque ninguém merece viver com a barriga estufada, viver cansada, viver se arrastando pelos cantos, com queda de cabelo, unha fraca, tudo isso, com baixa libido por conta de um super crescimento bacteriano. Então, bora tratar isso aí, né, mulherada? E ter vida. Gente, um beijo pra vocês. Nossa live de quarta-feira está entregue. Agora eu vou tocar a vida pra frente aqui, porque hoje é só quarta-feira, ainda dia 11 de dezembro. Tem muito ano pela frente, tem muitas coisas ainda a concretizar. E seja você uma dessas também. Não fique empurrando com a barriga. Ai, ano que vem eu faço. Para com essa desculpinha, porque isso é desculpa de preguiçoso, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até qualquer momento aí nas redes sociais.